Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este vai ser o 5º episódio do podcast Ágora e hoje estamos aqui com a Paula e com o João, que são membros da Nova Acrópole de Lisboa, e estamos aqui para trazer para cima da mesa um tema que é absolutamente inevitável na nossa vida, quase dizíamos, é a única grande certeza no meio da filosofia, quando se fala muitas vezes daquela ideia de quais é que são as certezas que nós temos. Muitas vezes vamos recorrer à morte. Nós estamos cá quase por termos nascido, a grande certeza que cá temos é que saímos. Basicamente, se entrarmos, saímos. Isto não tem como, não há entrar e ficar. E quiçá era um mote interessante para começarmos, que é, sendo quiçá a grande certeza que nós temos, não é um tema que se fala, ou pelo menos não se fala assim tanto, não é? Fala-se mais depressa de coisas que provavelmente não temos certeza nenhuma que vão acontecer, preparamos até para elas, mas preparar para a morte não acontece, não é? Olhamos para o nosso sistema de ensino e, quiçá, até nos hospitais, a mesma coisa, é só quase como se estivéssemos a dizer, não te preocupes, está tudo bem, a fugir ao máximo, como se fosse uma coisa que não estivesse garantida, não estivéssemos a certeza. O que é que acham disto? É curioso porque nós vivemos dezenas de anos com essa única certeza na vida. E está cá. E durante todo este período que temos para viver com essa certeza, parece que, por vezes, observamos tanta impreparação quando chega a altura, apesar de ser aquela maior certeza que todos temos, e temos essa consciência. Quem que estavas a dizer que andamos a fugir, não é? De encontrar as respostas que talvez nos confortassem para quando chegar à altura estarmos mais bem connosco relativamente a essa ideia e até relativamente aos outros. Porque tantas das vezes vemos, em termos de comportamento, pessoas próximas que identifico perfeitamente que, apesar da idade, apesar de se reconhecer que de facto uma vida que fez sentido, que está tudo muito completo, mas quando chega àquela altura da partida parece que é sempre uma grande surpresa, como eu pensava que tinha mais tempo. Eu pensava que tinha mais tempo. Pois, por acaso, uma coisa que eu lembro que vi e que me impactou imenso, mas era um miúdo bem pequenito. O meu avô tinha um livro que só se chamava isto, Como Aprender a Morrer. E eu olhei para aquilo e pensei, foi coisa horrível, porque para mim, não, estamos aqui, estamos vivos, isto é para viver. Claro que, obviamente, com o passar do tempo pensei, olha, boa, como quem diz, tens que fazer uma grande viagem. Normalmente a pessoa vê mais ou menos onde é que está o hotel, onde é que estão as coisas, as estradas, prepara-se minimamente. Tens o caminho para lá chegar e chegas. E aqui a pessoa nunca, aliás, costuma-se dizer, nunca se está preparado para a morte, mas se calhar deveríamos estar, se fizéssemos esse trabalho, porque nunca, assim, pode ser uma surpresa, não é? Podes ter um AVC, podes ter uma coisa fulminante, mas é como tu dizes, a morte é certa, então mais vale irmos nos preparando para ela e sabemos que ela vai acontecer, em termos pelo menos psicológicos, percebermos, ok, isto é uma finitude, e se calhar até aproveitar mais o tempo, como dizia o Seneca, não é? Aproveitar mais o tempo em que cá estamos para viver mesmo, porque nós, apesar de tudo, temos muito tempo de vida, não aproveitamos tanto. Isto tudo. Sim. E era importante. Ia fazer a pergunta se alguma vez folheaste o livro, eras pequeno, se calhar não tiveste a curiosidade de o fazer. Acho que não. A reação que eu tive foi aversa, foi como se o aprender a morrer quase que me acelerasse do contacto com a morte. Não foi uma de vamos lá curiosamente abrir isto. Seria uma grande surpresa para nós se tivéssemos esse livro à data de hoje e fôssemos ler o que lá dentro o seu conteúdo tem a ver. O título do livro era Como preparar-nos para a morte. Acho que era uma coisa assim. E que nós lêssemos lá dentro qualquer coisa e disséssemos isto até se podia chamar Como Viver a Vida. Ora, está. Totalmente. É isso. Estamos a falar da mesma coisa, não é? Viver bem. Estar em paz, isso é uma coisa que acho que é a conquista de uma vida. Pensarmos que, à medida que vamos, porque obviamente vamos ganhando dívidas, quando digo dívidas é deveres, no sentido em que vamos conhecendo pessoas e vamos estabelecendo relações com elas, naturalmente ficamos em dívida, entre aspas, para com uma série de gente. Era tão bom conseguirmos chegar a um ponto de pensar,
o que acontecer está tudo bem. Exato, não há as chamadas ataduras, não há ataduras más. Tem ataduras boas, coisas de eu ajudei esta pessoa, eu melhorei este sítio. Exato. Coisa assim. Sim. Isso é uma boa forma de nos prepararmos. Olha, se acontecer, eu gostava de ter feito mais, mas o que fiz correu bem. Às vezes eu penso isso. O que fiz está bem. Mesmo em relação a como temos filhos, tenho filhos, penso, ok, neste momento já podia partir. Acho que o que tinha a fazer, dentro do que, pronto, humildemente fiz, mas está feito, está bem feito, acho que eles estão preparados, porque geralmente preocupamos-nos mais com quem fica. Quem morre preocupa-se, se calhar, mais com quem fica do que com a pessoa, com a própria pessoa, apesar de muitas pessoas terem angústia de morrer. Mas já pensei nisso, e disse, ok, agora se calhar já não era mau, apesar de não querer, Sim, entendo. Sim. Mas entendes, há um descanso nessa parte quando se tem filhos. Mas pronto, mas acho que há um caminho ainda muito grande e quero aproveitá-lo, e acho que é isso que também é importante. Nós em junho passado houve um evento da escola que foi um passeio no Monsanto. A escola de Lisboa foi passeio no Monsanto, e era um passeio aberto não só aos membros da Nova Acrópole, e estava um senhor que teve presente nessa caminhada, e que, pela sua condição física e pela sua lucidez de pensamento, todos nós, quando ele disse que tinha, e eu talvez possa falhar aqui, mas não por muito, tinha mais de 80 anos, ficámos boquiabertos. Exatamente. E não só a frescura de pensamento, a questão física também, e o senhor trazia algumas mensagens, e que dentro do espírito, que era um passeio filosófico pela mata de Monsanto, ele foi de facto muito generoso nas partilhas que fez. E eu recordo-me uma que ele fez que está em linha com o que tu estavas a dizer, João, que era: se tiver dívidas que não sejam morais, quando chegar à altura de partir, nunca tenha dívidas morais. Dá de pensar isso. Eu acho que é isso. Quando as pessoas pensam, eu não quero morrer, eu acho que é mais um medo desse tipo de coisas, que é, eu não quero morrer porque eu tenho dívidas, entre aspas, para saldar. Eu não deixar coisas por houve dizer. coisas que eu devia ter dito a alguém. Exato. E não disse. Houve coisas que eu devia ter feito e não fiz. Então imagina um cenário onde a pessoa descobre, acorda numa cama de hospital, pensa, faltou aqui qualquer coisa. Há sempre aquela ideia que é, chegando ao final dos nossos dias, porque acho que conseguimos, entre aspas, fingir o tempo todo. Sinceramente, fugir à questão o tempo todo, mas há uma altura que não se foge mais, é óbvio, não conseguimos, e nesse instante, de certeza que, pelo menos eu acredito, que a pessoa tem que se olhar ao espelho, mesmo que não queira, porque torna-se óbvio que Sim, tem que haver. Não pode escapar mais. E eu acredito que nesse instante é o momento onde a alma fala verdadeiramente, quase como se fosse avaliar o que é que aconteceu aqui. A pessoa se calhar conseguiu convencer-se que foi o espetáculo, mas agora quiçá não consegue mais. E provavelmente é um momento que muita gente teme de ter feito coisas. E não sei, não estou a dizer coisas simples. Muitas vezes é coisas simples. Esta pessoa precisava de ajuda e eu hoje não vai dar. Pois. Coisas desse género, certeza que acontecem. Estavas a dizer há pouco, não é, que da tua parte, neste momento, não tens dívidas. Se calhar tens ao banco, não é? Não. Mas essas não são morais. Exato. Não, sou capaz de ter algumas, não é? Já parece o Daniel Oliveira quando ele pergunta, não, sou capaz de ter, deve-me pedir desculpas a alguém. Não, se calhar devo. Mas quer dizer, não sinto esse peso, pelo menos, mas também tem sido, mesmo esta coisa da morte tem sido assim para mim tem sido uma aprendizagem. E desde que entrei na escola aprendi outra perspectiva. Vi a morte de outra maneira, como vi o nascimento também de outra maneira, na disciplina que nós temos, numa das disciplinas, e a morte também. E isso também me deu algum alento, porque tive assim vários períodos, também de pequenina, que também não percebia o que era a morte, não é? Depois com a morte da minha avó paterna, que foi para mim a primeira e foi um grande choque, perceber que
pronto, que fisicamente ela Onde é que ela está? desaparecia Sim, e sim. depois colocarem-na no caixão e todo o funeral foi muito chocante para mim, foi um impacto muito grande. E depois a seguir com o meu pai já mais tarde já consegui ver, por outro lado, na altura comecei a estudar budismo, comecei a perceber o desapego, já era mais madura, já tinha outra idade, tentar perceber, e agora aqui na escola realmente deu uma outra visão e que também me tranquiliza mais, não é uma utopia, não é ai não quero saber, ai não, é mesmo outra visão, é super importante, que dá uma tranquilidade à pessoa. E consigo, às vezes gostava até de transmitir isto a certas pessoas, porque acho que tranquiliza. Sim. Encarar e falarmos das coisas, obviamente. E eu tenho um episódio muito engraçado que a minha filha, quando era pequenina, e o meu pai faleceu, e ela questionava-se, mas então para que é que nós vivemos? Então e depois morremos, e depois não vimos mais ninguém, e para onde é que nós vamos? E eu na altura não tinha respostas para lhe dar. São tudo boas perguntas. Muito boas perguntas, claro. e eu não tinha como, e agora com o amadurecimento, com o crescimento e realmente com a escola, a Nova Acrópole, pronto, acho que tem sido realmente fantástica. E já consigo conversar com ela agora também já tem 20 anos, não é? Mas conseguimos ter assim um diálogo já sobre a morte diferente. E na altura também não tinha essa capacidade de conversação. Mas é interessante realmente, acho que deve ser falado, como tu dizias, não é um tabu. E quanto mais nós encararmos com naturalidade, porque é o que vai acontecer. Há maneiras, não é? Eu acho que é tudo uma questão de... Lembro-me agora uma coisa muito parva. Eu tinha um hamster. Sim, acho que toda a gente passou por isto. Eu tinha um hamster e os meus pais estavam divorciados e eu estava na minha mãe e houve um belo dia que eu chego a casa do meu pai e pergunto onde é que está o Bolinhas, o hamster. E ele, o Bolinhas foi por uma quinta onde há muitos hamsters e eles estão todos bem. E eu pensei, tu pagaste o meu hamster e levaste-me para uma quinta. Aquilo fez-me uma confusão tão grande. Eu pensei, mas porquê? E foi-me estranho. Tive que passar uns 15, 20 anos. Alguém diz, olha, então havia um copo de água. É duro dizer isto, mas pronto. Havia um copo de água e o hamster, o Bolinhas, e foi para dentro do copo de água e não saiu de lá. E eu pensei, eu compreendo, isto tudo para entrar... E por azar o copo estava cheio, era? E o copo estava cheio. E o hamster não ficou lá. O que eu estava a pensar é que eu entendo que o meu pai não tenha querido dizer ao filho, olha, o hamster afogou-se num copo de água. Por outro lado... devia haver uma forma de não ter que mentir, não é? Não ter que ser ele como se fosse a cegonha trouxe o bebê. Devíamos ter ferramentas na nossa própria linguagem para dizer, então sabes, da mesma forma que o sol se põe, a vida do Bolinhas pôs-se e ele já não está cá. E eu, estranho, mas... Entendem? Sim, com mais naturalidade. Devia haver uma forma de não fugir ao tema, porque acho que a questão é essa, é que muitas vezes nós fugimos ao tema, como se não se fala. Eu me identifico naquilo que estava a dizer há pouco, relativamente à questão do conjunto de ferramentas que nós vamos aqui na escola, quando falamos sobre este tema, vamos coletando um conjunto de ferramentas que nos permitem ir racionalizando, ir refletindo. Gostava também de fazer esta partilha, que há 2 semanas estive de férias e estive com um jovem amigo que tem 25 anos e que o avô partiu durante a altura de Covid, e tinha 82 anos o avô, e do qual eu era amigo também já há umas dezenas de anos, e sempre pela vida que tinha uma pessoa que é uma referência, e deixou um conjunto de vivências e em conjunto com a geração que é a minha, que é a geração do filho dele e depois do neto, que é uma referência que nós brincamos e que celebramos imensas vezes o que nos deixou. Passo a explicar aqui de uma forma mais objetiva. Tivemos uma semana de férias na neve e há várias coisas que são uma viagem de amigos. E há aqui várias coisas que são uma tradição. E uma delas é uma coisa tão simples como, naquele ambiente frio, etc., este nosso amigo, há muitos anos atrás, levava uma garrafinha com conhaque. Maravilha. À hora do almoço, vinha a garrafinha com o conhaque para pôr dentro das chavenazinhas de café e então aquilo ele chamava o produto. O produto. Começava logo cedo.
Não falta produto nunca nestas viagens. É a celebração da memória deste nosso querido amigo. Sim, sim. Uma coisa fantástica que nestas semanas se fazem é o après-ski. Basicamente, depois do dia da atividade, a malta junta-se e vai beber umas cervejas. É para isso. É para isso. E fica ali a conviver. E eu descobri com este amigo de 25 anos que havia um tema tabu. Que era precisamente o desaparecimento do avô. Ele não quis falar do assunto? Ele confidenciou-me que apenas conseguiu, menos do que fez comigo, falar uma única vez com o seu melhor amigo. Epa. Por um lado, o que o álcool faz, não é? Portanto, que permitiu que ele falasse comigo. Sim, sim. Mas, numa parte mais séria, naturalmente, a dificuldade que temos aqui pelas questões que não estão resolvidas. E claramente, e esta imagem eu gostei particularmente e por isso gostava de partilhar, o que ele vê a vida dele, que tem vários livros a serem escritos e sente que aquele livro do desaparecimento do avô não ficou completo. E que não consegue lidar com aquilo, não sabe como lidar com aquilo. E tertuliámos à volta daquilo. E até algo que ele não tem ferramentas, não encontrou ferramentas ainda para conseguir resolver, e a que encontrou mais simples é que se calhar alguns de nós também fazem, é assobiar para o lado, não é? E não tratar e não o fazer, e é um assunto que o incomoda passado estes 4 anos, 5 anos, estar incomodado a um ponto de não conseguir falar, ficar emocionado, com a voz embargada e com um jovem resolvido em múltiplos aspectos, e ter ali o desaparecimento do avô não resolvido. E neste caso, porque efetivamente não teve hipótese de tratar um conjunto de coisas, e portanto foi apesar da idade do avô, foi prematuro para ele, é assim que ele entende, e houve um conjunto de coisas que ele sentia que aquela vida ainda tinha muita vida para ser vivida e que foi prematuro, e não se preparou para aquela possibilidade, e depois, perante a surpresa, não conseguiu encerrar devidamente. Ficou aberto o livro, não é? Ficou. Pois. Há coisas que o tempo cura, outras coisas a própria pessoa tem que se curar a si própria. Em conversas, tem que refletir, tem que ler umas coisas. Exato. Pois. Uma ideia que acho que é boa e não é um desvio, é só uma voltinha, um atalho. Que acho que é, muitas vezes fala-se na morte, estamos a falar da morte como é. Mas acho que outra coisa que é boa termos consciência é a importância da morte para a nossa própria vida. Passo a explicar. Se não existisse morte, eu arrisco a dizer que nós não damos valor a nada. Nunca. Eu vou fazer isto, mas vou fazer isto para quê? Se eu posso fazer isto daqui a 100 mil anos? Estamos a falar, mas para que é que vamos falar? Eu posso fazer outra coisa qualquer. Dá a sensação que a morte, uma das coisas, quiçá, seja a omissão da morte, seja dar sentido ao que fazemos. Se não existir um período que diga vais até aqui, mas daqui não passas, ou, como imaginas, mas daqui não passas, nós provavelmente não vivíamos da mesma forma. Vou acordar, vou-me levantar da cama, mas para quê? Exato. Não tem porquê. Haver assim uma linha, e quiçá, é um pouco, mas assim, uma ideia um pouco, quiçá, mais agressiva, mas se nós conseguíssemos viver com a certeza de que podemos morrer mesmo, muito provavelmente vivíamos de forma diferente. Sim. O tipo de coisas que íamos dizer, não nos íamos chatear tanto, claramente. Eu estou-me a chatear com esta pessoa, mas para quê? Porque isto é o Buda que diz. E é duríssimo, o Buda. Sim, sim, não sei se tem consciência, mas todas as frases do Buda são muito duras. Quando as pessoas dizem, normalmente enquanto-se na internet coisas absolutamente floreadas, é fácil dizer, isso não é do Buda, de certeza. Só para ter ideia. São terríveis. Como é que é aquela? Mas é mais ou menos assim. Os teus maiores amigos vão se converter em pó. A tua casa, as tuas posses vão se converter em pó. Exato. O teu inimigo vai se converter em pó e tu vais te converter em pó. Não te preocupes. Não te preocupes muito. Preocupa-te com como lidas com estas coisas, não tanto as coisas em si. Um pouco essa ideia. E provavelmente se tivéssemos uma vivência onde isso tivesse... Não estou a dizer a pessoa ficar nervosa, angustiada e pensar, vai acabar. Não, é viver assim. Viver com a ideia de que...
não é só para acabar, porque acho que temos alguma ideia disso, mas vai acabar cedo. Porque imaginem que nós temos 20 anos e pensamos, olha, até aos 30 isto foi. Só vai até aos 30. Provavelmente vivíamos estes 10 aninhos com intensidade. Sim, e quando tu dizes isso, não quer dizer que é isso. A intensidade não quer dizer que tenha que ser uma loucura. Não. E fazer, às vezes, vou fazer o que nunca fiz. Ou, não é isso. Eu acho que, sei lá, é tudo adequado, não é? Em cada ciclo da tua vida, viveres bem a infância, viveres bem a adolescência, fazeres os erros que tens a fazer, mas viver agora na idade adulta, ires aproveitando mesmo a vida como se, ok, pode ser amanhã. Agora também não é viver, lá está, desenfreadamente, porque é amanhã. Ou seja, não bebes logo a água toda porque amanhã já... Não, vais bebendo, mas vais percebendo que isto vai acabar. Imagina mesmo o copo de água, não é? Sim. A água vai acabar, portanto eu não vou beber toda de uma vez, mas vou bebendo e vou tirando prazer do que cá estou a fazer. E se calhar, exatamente para o que nós estávamos a dizer, para quando chegar o fim, que vai chegar, dizer, afinal tudo o que fiz para trás... Com erros, claro, isso vai ter que ser, porque só aprendemos errando e não tem como. Mas é mais interessante ver, se calhar, dessa perspectiva. Vamos aproveitando, saboreando, não é? Acho que é isso. E assim, quando chegar à hora, ok, fazemos um bom rewind e está certo. Se calhar é... Essa ideia da premência da morte, ela vai acontecer. Talvez nós hoje vivemos numa sociedade desenvolvida, temos uma ideia de qual é que é a esperança média de vida, sabemos que esses excessos que são cometidos podem ajudar a antecipar qualquer coisa, mas estamos mais ou menos confortáveis que devemos durar mais qualquer coisa. Claro. Depois podemos ser surpreendidos durante a jornada por qualquer... E depois aí, que as coisas mudam e depois... certamente já observámos, ou mais de forma direta, ou pessoas mais distantes, de facto que quando as pessoas são confrontadas com determinadas, com essa possibilidade de estar mais próxima do que longínqua, há ali, eu vou agora, vou trabalhar que nem um doido até à idade de me retirar e depois da reforma vou começar a viajar, vou começar a fazer, vou começar a não sei quem, vou começar... Então e hoje? Exato. Normalmente é isso. Sim. Então, hoje o que é que vais fazer? Hoje vais continuar a encharcar-te de stress, de trabalho, de coisa... É preciso esperar mais 10 anos para isso? Pois, e depois quando chega lá... É uma coisa que seria, ao mesmo, provavelmente só uma maldição, por isso é que não sabemos, mas imagina como é que seria viver imagina um relógiozinho que contasse o tempo e com base na vida que nós temos, aquilo começava a andar assim mais rápido. Epá, isto não está a dar, isto não está a dar. Quiçá era uma vivência muito diferente. Se não está a comer bem, não está a fazer exercício, não está a dormir bem, tem uma vida de stress louca, está cheio de químicos. Claro, começa a acelerar. Aquela roda. Mais ou menos assim como os carros elétricos, não é? A esta velocidade, a autonomia baixa para... Exatamente. Olha, tu pensas que isto é no 300, não anda. Não chegas a isso. Ar-condicionado e tudo o resto ligado, não vai dar, tens que levantar o pé. Baixa isto. Pois é. Esse registro. Há pouco falávamos aqui das questões geracionais e daquilo que é a nossa vivência também aqui na escola e a facilidade que se calhar comparativamente com nós próprios há algum tempo atrás temos hoje de falar deste tema de uma maneira diferente. Eu cresci junto a um cemitério. De facto há 50 anos atrás um funeral era uma coisa horrível. Sim, era uma coisa absolutamente horrível, era uma carga sobre... Não noção disso, era muito diferente do que é hoje. Muito diferente. Não tinha noção disso. Em termos daquilo que eu observo agora, neste contexto, há uma diferença significativa. Há uma diferença significativa também daquilo que eu observo no meu ciclo de amigos, que alguns, como é o meu caso, os pais também já começaram a partir, e portanto há toda uma vivência e uma observação hoje diferente daquilo que eu recordo-me, todos aqueles, naquele percurso pedonal até ao cemitério, aquilo era
um choro pespegado, as pessoas iam vestidas de escuro, de preto. Um bom funeral media-se pela quantidade de choro envolvido aquela cara. E hoje, de facto, eu observo nesse mesmo local um comportamento absolutamente, curioso, naturalmente sentido, comportamento contido. Ainda assim, já estive, e também pelo desaparecimento dos meus pais nos anos mais recentes, em contexto de velório e de funeral, um ambiente que é um encontro de pessoas que vão ali naturalmente mostrar celebrar a vida de quem acaba de partir e que serve para contar histórias que são recordações de episódios, de vivências, mais do que o lamento da hora da partida. Talvez para isso possa ajudar, de facto, ser uma partida dentro daquilo que é o previsível ou antecipada. Admito que as partidas antecipadas possam, de facto, se calhar trazer outra carga. Eu não tenho essa experiência, felizmente. Mas dentro ali daquele intervalo que é de esperar, vamos ali celebrar a vida, contar umas histórias, reencontrar-nos, que depois é como se fosse quase uma celebração, podia ser, não é? À pessoa, sim. Sim, à pessoa, exatamente. À pessoa. A memória da pessoa. Sim. O que ela nos deixou, a ligação que temos com ela. Sim. Pois. Eu também já passei por o meu pai também faleceu, e eu lembro-me de uma coisa de estar naquele ambiente, e obviamente havia muito boa gente, muito triste. E eu lembro-me de estar assim muito focado, de pensar, a minha missão aqui é animar esta gente, porque estão em baixo, estão mesmo em baixo, e não tinham que estar. E até lembro-me, fiz questão, porque estava toda a gente preta, aquelas coisas todas, fiz questão, eu vou de branco, hoje vou de branco, de propósito, com uma roupinha assim, bem jeitosinha, branquinha. Hoje já se usa mais, imagino as pessoas irem de branco. Imagino que sim. Como se fosse, é mais leve, como se a alma subisse, como se... Sim, e as cores têm um impacto muito forte, não é? Se nos vestimos todos de preto aqui, nota-se. Sim, é uma carga pesada, e o branco não, sim. Eu lembro-me bem disso, foi uma coisa engraçada. Eu lembro no meu pai também vinha muita gente contar histórias. Porque o seu Teixeira... pronto, e isso parecendo que não... É bom, não é? Claro, é muito bom. Isso é que é bom. Sim. Independentemente que a pessoa também tem as suas partes menos boas, mas o relembrar o bom, então nestes momentos é o mais importante, porque é para subir o astral, não é? Mas é para subir o ânimo. E partes más toda a gente tem. Todos temos. É uma coisa que acho que é sempre interessante, especialmente quando estamos a comparar civilizações antigas. Por exemplo, conseguimos ir ao Império Romano e eles tinham coisas horríveis. E pensei, mas alguém não tinha? Claro. Ou seja, se vamos comparar as coisas horríveis do Império Romano e as coisas horríveis de hoje, vamos descobrir que são as mesmas, exatamente iguais. E por isso, estar a focar, como é que vamos definir o Império Romano? É com o mau? Não vamos lá, porque isso não é como se fosse a flor deste império. Há coisas boas. Claro. E acho que na nossa vida também é um pouco isso, né? Se formos olhar para o mau é igual a toda a gente. Não se destaca, não escreveríamos um livro sobre o mau. É o que a pessoa fez bem. O que conseguiu fazer, quase. Onde a alma da pessoa se expressou. Sim. Porque isso é o que ela é verdadeiramente. Exatamente. Acho que é assim aquela ideia. Quando falamos de morte, isto é um pouco outra ideia, assim. Porque quando falamos de morte, estamos também a falar de uma transição, de uma alteração do que é que seja. Se eu olhar para o que sou hoje, e se olhasse para e comparar com o que fui há 10 anos, não tenho que ir mais longe, quase seria que aquela pessoa morreu. É estranho dizer isto, mas... Sim. Lembras-te, não sei o que, eu tenho que pensar. Lembro-me. Tenho dificuldade em lembrar-me. Especialmente quando se anda cá na escola, é uma coisa que acontece pelo tipo de vivências, pela intensidade das vivências que se têm. 10 anos, nem tem que ir mais longe. 10 anos é o suficiente para olharmos para... Acontece muitas vezes olhar para fotografias e pensar, mas que é esta pessoa? Quem é esta pessoa? E estás a falar só... Na fotografia não, estou a falar do aspecto, estou a falar de... agora imagina. Não estou a falar do aspecto. Lembras-te, normalmente, coisas da faculdade... A pessoa pensa, mas faculdade o quê? Parece que foi noutra encarnação, parece que foi noutro planeta. Isto é curioso porque, se falo de mim, se na faculdade parece que foi noutro planeta, na escola parece que foi noutro planeta mais distante, noutra órbita mais distante e por aí fora. Parece que vamos tendo estes períodos de morte ao longo da nossa vida, com alturas onde, por um qualquer motivo, a pessoa muda de cidade, ou muda de emprego, ou muda de o que seja. Dá a sensação que há um antes
o João que morreu no sentido de houve uma alteração tão grande que a pessoa quase não se consegue reconhecer ao que era de antes. E agora renasceu noutro cargo, noutra cidade, noutro sítio, vai por aí fora. Portanto, parece que ao longo da nossa vida vamos passando. Eu até diria, idealmente, porque se não passarmos por este tipo de coisas, parece que ficamos aqui, estou a ver aquela linha da morte. Como é que ela se chama? Do coração. Sim. Se não há qualquer coisa... É linear, acaba de ser uma... Parece que a coisa não está a correr bem. Sim. Então parece que é necessário, até pelo próprio desenvolvimento, que idealmente vamos tendo, haver momentos de morte e de renascimento. Morte e renascimento. Porque a pessoa... a morte, está-me a faltar a palavra. É uma morte... Não é... Há uma palavra que se costuma usar, não é uma morte... Estás a ver? Sim, morte no sentido de transição. Que é transmutação, sim. Uma morte não... provavelmente, quando falamos em morte, provavelmente estamos a falar... Qualquer coisa que termina. São ciclos que terminam. Pode ser uma morte. Acho que a ideia de ciclos é muito boa. É um ciclo. Pois. Eu sinto um bocadinho isso também na minha vida, porque as coisas que fui fazendo são ciclos que se terminam. Seja em termos de relacionamento, seja em termos profissionais, em termos educacionais, eu acho que tudo é... E eu gosto de terminar os ciclos e recomeçar outro. Fizeste aquele ciclo, cresceste, e eu também vejo um bocadinho a morte como, se calhar assim, por isso talvez não me... Vai-me angustiar, eu acredito que sim, que sou igual às outras pessoas, mas traz-me tranquilidade perceber que, ok, se calhar esta é a vida que estou a viver aqui, neste corpo, não é? Fisicamente, vai terminar, é um ciclo que se fecha. Eventualmente há de começar outro. Não sei quando, não sei como. Mas... A ideia que me conforta, entendendo a questão do renascimento continuado ao longo da vida, é também a da evolução. Definitivamente, eu não sou o mesmo de ontem, e então há não sei quanto tempo atrás, garantidamente que não. E, portanto, há aqui, de facto, um renascer que eu me conforto a ideia de evolução, complementarmente àquela que vocês estavam a expressar. Entende-se que há ciclos. Acho que a própria definição de ciclo é quase uma questão geométrica. Eu entendo que um ciclo não é uma coisa que parou. Não, é um ciclo. Não, é o relógio. Exato. Ou a ideia da espiral infinita. A espiral provavelmente é mais espiral certeira. Infinita, onde depois... Ainda vais cá abaixo, mas vais para cima. Portanto, esta imagem foi do meu professor de ISO no meu início aqui na escola, e, portanto, e que qual eu adotei. E é boa, não é? É boa. Eu digo que é boa porque o ISO é introdução à sabedoria do Oriente, que é uma disciplina que temos cá. Eu acho que a ideia de espiral, porque é natural, no sentido em que é uma forma que eu reconheço na vida e reconheço cá fora. Eu consigo olhar para uma série de bicharada que tem isso. Círculos não tanto, é difícil, não é? Sim. Um círculo é uma coisa... que tem repetição no mesmo local. É estranho, um círculo é estranho, mas uma espiral eu reconheço, parece que é mesmo natural. Orgânica, a palavra é orgânica. E da mesma forma que eu entendo que é uma forma que está expressa na natureza, eu consigo relacioná-la na minha própria vida, eu consigo ver espirais na minha vida. Coisas que idealmente vão se elevando a uma espiral, e levam para algum sentido, alguma direção, evolução, estamos a caminhar num sentido, evoluir num sentido. Pois... coisas interessantes que se descobrem na nossa própria vida se começarmos a olhar para ela como uma série de espirais que vão acontecendo até no nosso dia-a-dia. Eu consigo pensar, simbolicamente, que eu nasço quando acordo, num dia-a-dia, dia normalíssimo. Eu nasço, tenho assim um momento mais vigoroso, mais de energia, claramente tem ali um pico a meio do dia, depois a coisa começa o sol começa a ir-se, quando o sol começa a pôr, claramente que há um decair mais numa introspeção, normalmente acontece quando está mais escuro, até que chega uma altura que estou tão cansado e já não está a dar, a pessoa começa mais ou menos a sonhar acordada, no final já não está a perceber o que está a acontecer, tenho que passar à posição horizontal e já está. Um bocadinho, sim. E ninguém tem medo disto, é? Exatamente. E estamos preparados e ansiosos a que de facto esse momento chegue. Para dormir. Pois é, quer descansar. Quer descansar. E de alguma forma, a ideia que há pouco nós falávamos quanto àquilo das dívidas morais, de estarmos apaziguados connosco, encerra isto, a expectativa de que
tendo refletido sobre estes temas. Quando chegar à altura logo veremos Sim, se mas- será assim ou não. Claro. Mas que Vamos estejamos descansar. preparados. Que estejamos preparados, que aproveitemos a viagem até lá para estarmos suficientemente preparados, sem dívidas para o fazer. Sim. Eu costumo dizer, a brincar aos meus amigos mais próximos, e as minhas filhas também já sabem, eu vou deixar a minha vontade, o meu desejo, não o fiz ainda, vou deixar o meu cerimonial preparado. E só me ocorrem coisas festivas, definitivamente, porque a forma como eu gostava que as coisas acontecessem é exatamente assim. Uma celebração da vida, e só isso. Portanto, deixar esse cerimonial preparado. Digo isto frequentemente, e as minhas filhas, que são adolescentes, sabem perfeitamente aquilo que eu gostava que fosse, que era deixar pago. Que é para não correr o risco de não se fazer. Para não deixar, para não correr o risco de... Vais descansadinho. Assim, pronto, assim é a melhor forma de garantir que será da forma como eu imaginei. Ao teu gosto. Se não for, também não vou ficar preocupado. Está tudo bem. Está tudo bem. Sim, sim. E entrando aqui na sala ao lado, que é a sala também importante quando estamos a falar da morte, que acho que é interessante, que é, há muitas pessoas, eu digo muitas, é um número significativo, que o que relatam numa mesa de bloco operatório são coisas absolutamente extraordinárias. De pessoas que, quando estamos a ver aquele não é o ataque, mas coisas cerebrais, aquilo não está a acontecer, a pessoa está em coma e aquilo desligou, e o coração não está a dar, ou seja, o coração não está a dar e o cérebro não está a dar, e depois, felizmente, aquilo tem uma grande casa, alguém liga ao sistema outra vez, e vão falar com a pessoa diz, sim, então, eu assisti isto tudo, está tudo bem, eu sempre vi isto tudo, e na porta ao lado, aquela pessoa está a fazer aquilo. E depois dizem, não, tu estavas a sonhar, porque nós vimos. Porque senão, pior, não vão dizer que estava a sonhar porque não podia, não é? Quando se fala em cérebro parado, nem sonhar, nem sonhar. Então, são aqueles casos que, pronto, deviam pôr qualquer bom cirurgião a coçar a cabeça de... é estranho. Algo que se passa. É algo que se passa. E o que é interessante é que não são um nem dois. É muito boa gente que, normalmente, quando está relacionado com anestesias, relatam coisas absolutamente extraordinárias. E acho que isso devia fazer-nos pensar, pelo menos, que, quiçá, a ideia de adormecer e acordar outra vez não é tão distante do que, de facto, acontece. Ou seja, quiçá, eu adormecer, e eu entendo que, enquanto estou a dormir, eu não movo o meu corpo físico, mas é como se eu movesse qualquer coisa dentro do sonho, não é? Eu passei-me dentro do sonho, eu movo-me rapidamente dentro do sonho e tenho memórias e falo com alguém e ando por aí fora. Ou seja, eu entendo que tem algum tipo de vivências neste cenário dos sonhos e que não desapareci. Não é? Estou a sonhar, não desapareci, não tenho, pronto, posso ter medos, não é? Consigo sonhar com coisas mais assustadoras ou não, mas nunca há essa ideia de desaparecimento. No outro dia estava um vídeo que eu achei aquilo espetacular, que era alguém a dizer, normalmente quando se fala em Deus, temos quase duas fações, que é aqueles que acreditam e aqueles que dizem, não, para isso, estás louco, não, obviamente não há nada. E era um vídeo muito interessante, porque ele contrapunha os dois e dizia, não são assim tão diferentes. Porque dizer que o universo inteiro veio de Deus ou o universo inteiro veio do nada, porque quando se fala do Big Bang está-se a dizer um pouco isso, que é do nada surgiu absolutamente tudo, o tempo, o espaço e tudo. Quando isso acontece, dizer que Deus é né, como se fosse aquilo que não consegue ser medido, fotografado, nem nada, e o nada também não se consegue fotografar, medir e nada. E depois, quando se pergunta, e o que é que acontece quando morres? A outra facção vai dizer, nada, voltas para nada. E aí é que está, não é? Alguém diria, vais ter com Deus, outra coisa, vais ter com nada. Então, mas nada, como quem diz? Tu vais ter com a origem, a tua própria origem, porque viemos do nada. É a mesma coisa, ou seja, é interessante, e muitas vezes lutam, estas duas fações lutam e ridicularizam-se uns aos outros, estão a dizer a mesma coisa, ou seja, estão a dizer que há um grande mistério e tu regressas a esse grande mistério. O mesmo mistério da origem do universo é o mistério para onde tu vais e que não percebes o que é isto. A coisa fecha. Ideias de que o que é que seja que vem a seguir é um grande mistério, não temos como...
dá a sensação que existem várias linhas, como se, não é, estamos a falar da teoria da reencarnação, não é como se a pessoa morresse e passasse para um qualquer paraíso e daí volta. Dá a sensação, e pessoas que muitas vezes passam por esse tipo de vivências, estamos a falar até de crianças nesse caso, o que relatam é como se houvesse quase estágios, período onde a pessoa morreu, leia-se, ficou sem o seu corpo físico, e ainda tem algum tipo de vida mais ligado às suas memórias, aos seus gostos, e daí haveria outra coisa onde já não está ligado aos seus gostos, perde essa fixação, esse apego, tal palavra, e depois daí volta a encarnar, volta a ganhar outro corpo, outras emoções, outras coisas qualquer, vai por aí fora. Então é curioso, e esta ideia da reencarnação é quase inevitável, estamos a falar da morte, é muito interessante ser uma ideia que surge em imensas culturas, quase, arrisco a dizer, todas. Todas as culturas clássicas tinham algum tipo de ideia de reencarnação, como é que se reencarna, ou o que é que faz a pessoa reencarnar. Há muitas ideias muito engraçadas e muito diferentes. Quase há uns que dizem a pessoa reencarna porque está aborrecida, está farta daquilo e volta, já chega. Há outras que falam em karma, ou seja, são ideias diferentes, mas é engraçado no conjunto concordarem que a pessoa, a alma, o espírito da pessoa não consegue morrer, perdura, permanece num qualquer plano que nós não conseguimos conceber o que é, porque não é um sítio. Quando alguém sempre está a falar do espírito, alguém pergunta, e onde é que está isso? A resposta seria, a pergunta está mal feita, porque tu estás-me a perguntar onde é que está uma coisa que não está em sítio nenhum, não tem uma base física, então não está em sítio nenhum. Então, entender que existe essa consciência de uma existência intemporal, não sabemos onde é que está, não está. Não sabemos onde é que está, não está em sítio nenhum, não tem um sítio para estar. E essa existência tanto entra, como diríamos, na manifestação, o nosso mundo físico, como sai, como entra e como sai, como sai, e vai ganhando memórias, vai se esquecendo. Isto é um assunto... Será que nós, ao longo da vida, e pensando aqui numa vida completa, daquelas dezenas de anos que falávamos ao início, vamos adquirindo preparação para... por vezes parece que, em algumas situações, a pessoa que está prestes a partir está muito mais preparada e consciente dessa naturalidade do que propriamente dos seus entes queridos, que muitas das vezes nós ouvimos histórias de pessoas que querem, familiares, que querem perdurar, fazer perdurar, quer seja por cuidados médicos, quer seja por quando a pessoa já não está capacitada a tomar as suas próprias decisões, em dizer que mantenha ligada à máquina, faça para não sei quem, e a pessoa está certeza absoluta noutra qualquer. Sim, não está ali. Muito preparadinho para ir descansar. Deixa-me ir, por favor. Sim. Deixa-me ir. Será que nós vamos adquirindo competências para esse momento chegar de uma forma... Será que nós desenvolvemos alguma leitura, interpretação sobre essa possibilidade? Eu entendo que a filosofia ajuda muito. Quando digo filosofia, estou realmente a falar de uma aproximação, um amor à sabedoria, entender que existem ciclos, que existem leis. Eu acho que isso ajuda. Se a pessoa conseguiu ter uma vivência, e consegue, e quase toda a gente consegue, porque é isso que procura, uma vivência absolutamente materialista, no sentido em que o resultado de uma vida bem vivida é uma grande acumulação de riquezas, provavelmente a pessoa não está preparada, porque ela pensa, eu não acumulei tudo o que eu queria acumular. Faltou acumular coisas, claro. Sim. E eu desconfio que são pessoas que vão mal. E desculpe interromper, e mais ainda que depois devem ter consciência que não conseguem levar aquilo para lado nenhum. E não vão levar aquilo, vão dar aos filhos, os filhos não são eles, queria ser não eu. vão tratar bem isto. E Os filhos não sabem, não é? Não vão valorizar. Não, mas é mesmo isso, não é? Não tem como. Quantas pessoas conseguiram angariar uma riqueza fantástica, a grande preocupação é eu não confio em ninguém a quem deixar isto. Os meus próprios filhos não fizeram, obviamente, não fizeram o percurso de conquista que eu fiz. Claro, eles não vão valorizar isto que eu fiz.
Sim. Mas isso, pronto, continuando o que tu estavas a dizer, que é, se forem por aí, se calhar não vão conseguir É difícil, não é? partir indo pela filosofia. Retoma. É que a questão do materialismo é um pouco isso. Se eu pensar, e quando digo pensar é uma questão mesmo de esta história é um grande mistério, entendemos isto, que é, se eu considerar que eu sou um corpo físico, sou um biorrobô que anda aqui a mexer-se e faz umas coisas engraçadas, e se eu focar-me tanto que sou um biorrobô e convencer-me disso, eu vou ter uma vida danada, isto vai correr mesmo mal, porque é como se eu estivesse a ver o biorrobô a desagregar-se e eu sofro a cada bocadinho, cada ruguinha, cada coisinha que está a aparecer. Não tem como. Vai ser horrível. Agora, se eu entender que eu não sou o biorrobô, eu tenho um biorrobô e eu passeio como se fosse um drone, uma coisa que eu vejo que através do... Comando. Eu comando esta coisinha que anda a passear-se. Então, sim. Isso muda tudo, muda mesmo, porque eu entendo que a coisinha, da mesma forma que apareceu, vai variar e vai estragar, e eu estou a tentar que ela estrague o mínimo possível e que se mantenha o mais tempo possível para fazer o que tem a fazer. Eu acho que nesse cenário, quem tem um pouco essa consciência, não tem que ser, eu quando digo consciência, não tem que compreender exatamente o que estamos a falar, mas tem que ter uma vivência de, sim, não, foi bom, eu fiz o que tinha a fazer, mas acho que são muitas vezes pessoas que conseguiram ter uma vida mais próxima com a natureza, já viram muita coisa morrer, muita coisa nascer. Exato. Já pensar em pessoas do campo, dia sim, dia não, vamos cortar a cabeça a um bichinho, e não sei quem morreu, não sei quem, ou seja, ter uma proximidade com a vida e com a morte muito grande. Então, quando penso, olha, chegou a minha hora, quiçá vou mais em paz do que uma pessoa que viveu toda a vida num ambiente ascético, de quase o Siddhartha Gautama, o Buda, no seu palácio, de não há, exato, não existe nada tudo perfeito, não há morte, não há doença, não há nada. Provavelmente essas pessoas, quando são confrontadas, são as mesmas que dizem, não, ele não pode ir, quase como se fosse a falar deles próprios, ele não pode ir porque eu não posso ir, eu não quero ir, eu quero ficar aqui ao máximo tempo possível. E estão a ser muito egoístas, não é? Claro, a pessoa tem que é duro dizer, mas a pessoa provavelmente queria ir viajar rápido e longe e leve, e estão a dizer, tu não vais a lado nenhum, porque eu não deixo. Mas é o mais normal. Todo o nosso sistema, aliás, o sistema de saúde e não só, a sociedade toda está um pouco construído na base de eu quero segurar as pessoas, não interessa a qualidade de vida, claramente ninguém está preocupado com isto. É o tempo, eu quero aguentar a pessoa ao máximo, botar uma papa, não interessa. Sim. Um vegetal já. É um sinal de um apego exacerbado, porque até se toma a vida do outro por nós, e às vezes a interpretação das circunstâncias, um bocadinho mais de clarividência relativamente à idade, às condições físicas, às condições mentais, à vida que foi vivida, o respeito pelo outro que ali está. Sim. Às vezes há um certo egoísmo quando o ente querido ali está e que vemos esta vontade de prolongar como se não fosse natural. Como se a morte de facto não fosse aquela coisa que nós durante dezenas de anos temos como certa durante a nossa vida. Um ato de egoísmo para prolongar aquilo que nem sequer é nosso. Egoísmo, e recorrendo ao budismo, porque vai totalmente ao encontro disto, o egoísmo parte da ignorância. Imaginem que nós tínhamos uns óculos muito especiais e conseguimos olhar para a pessoa e não vermos, quando digo a pessoa, leio-se o espírito da pessoa, e percebemos, não, aqui não está aqui nada. Não está aqui nada. Ele está ali desde o início. Provavelmente íamos ter um comportamento completamente diferente, não era, não larga, não, ele já está ali, ele está bem, isto aqui já não interessa. Isto agora, poupem-se. Eu posso partilhar com vocês por causa da morte do meu pai, que ele acabou por faleceu com cancro. E nos últimos dias, por um lado era muito estranho, lá está, ainda não estava aqui na escola também, mas eu já pedia assim, por favor, para ele partir, porque
eu sentia que já não era o meu pai que estava ali. Sim, sim. Não foi, o espírito dele, a alma dele, todo o meu pai, era um corpo só que estava ali e já não estava sequer bem fisicamente, portanto, e muito menos mentalmente, porque não estava já presente. E eu senti isso. E nessa altura foi precisamente o budismo que me ajudou um bocado a perceber, não, eu tenho que desapegar. Vai-me fazer falta, pronto, é o que é, não vamos falar agora, mas tenho que deixar ir, tenho que deixar partir. E partir em paz, a saber que é amado, que a pessoa realmente amou aquela ser, mas partir. E isso acho que dá tranquilidade, provavelmente, à pessoa que vai morrer, porque acaba por, não sei, imaginamos energeticamente ou qualquer coisa que ele, ok, vão ficar bem, eu posso partir, e ao mesmo tempo a nós que estamos a ver, mas isto não é assim linear para toda a gente, eu percebo perfeitamente. Este foi o meu sentir naquele momento mas ao mesmo tempo pensava, eu não devia estar a pedir isto, ou não devia estar a sentir isto. É errado, não é? É errado, porque Sim, é o que a sim, sociedade nos diz. Então agora estou a pedir para o meu pai partir, como assim? Não. Mas ao mesmo tempo depois tinha outro entendimento e dizia, não, é o que está certo, é neste momento, é o que está mais correto. Pronto, e acabou por ser, na altura que teve que ser, obviamente, não. Mas foi, acho que é isso que é importante, era um bocadinho ir de encontro ao que eu tu estavas partilho a também. dizer. A minha mãe faleceu em 2024 e ela teve durante 12 anos demente. Foi diagnosticada 12 anos antes do falecimento dela. Ela faleceu com 83 anos e, portanto, aos 70 anos a doença evidenciou-se de uma forma... Já havia alguns sinais de uma forma mais evidente. E eu vivenciei com a minha mãe. Eu fui o cuidador principal dela, portanto, ainda no ambiente de casa, que ela vivia sozinha. E eu vivenciei a experiência de fazer o luto da minha mãe em vida. Porque a pessoa que eu conhecia foi desaparecendo. Exato. E foi se descaracterizando. E de facto estava ali o corpo, estavam ali alguns traços da personalidade também. Agora aquela que era a pessoa que eu conhecia não estava descaracterizada, não era exatamente. Este processo de fazer o luto em vida teve ali um momento naturalmente duro, que teve como consequência também preparar-me para todos os anos seguintes de continuidade da vida que aconteceu. E ela, nos últimos anos, felizmente estabilizou num patamar que eu descrevia como o passarinho. Portanto, qualquer interação era um passarinho, durava ali o tempo só da interação. Depois, pronto, continuava novamente um novo momento. E conseguiu manter ali um patamar naquele corpo com qualidade suficiente. E esta característica das demências, estamos a falar da morte, quando ela se conjuga física e alma, normalmente mais ou menos ali na mesma altura. Esta foi uma experiência que eu vivi de algo que teve aqui um diferiu no tempo uns anos. Quando houve um conjunto de episódios relativamente ao corpo, foi muito rápido o desaparecimento da minha mãe. E estávamos todos naturalmente preparadíssimos. Acho que ela estava mais do que preparada, porque ela desistiu. Chegou uma altura, estava ótima, fantástica, porque estava num patamar e desistiu de se alimentar. E pronto, e o corpo naturalmente foi perdendo energia. E eu quero guardar que, de facto, foi decisão dela. E, portanto, respeitar a decisão dela e guardar
as melhores memórias desta vida que, de facto, aquilo que a caracterizava partiu antes do corpo físico e este respeito pelo momento que ela escolheu para decidir ir e foi tranquila. Bonito. Quando se fala em morte, isso é uma ideia já bem antiga, que é, a morte muitas vezes não é uma coisa como nós imaginamos que é. Morreu, como se fosse ligar o interruptor e desligar o interruptor, como se fosse, da mesma forma, quando se fala que o nascimento, pensar num embriãozinho que vai aparecendo, vai ganhando faculdades e vai se envolvendo, dessa mesma forma, a morte também é como se fosse o inverso disso. Vão partindo. Estavas a usar a palavra partir e confesso que pensei, curioso, porque é o que toda a gente usa a palavra, eu quero que ele vá, eu quero que ele parta. E se quiser ele diria, mas eu não vou lá nenhum, para que queres que eu vá? Não há sítio nenhum para ir, eu estou aqui ainda, está tudo no mesmo. É engraçado isso, mas é a linguagem que ficou entranhada, eu quero que ele vá em paz. Mas vai tu, mas que é que eu vou? Desce para o corpo e deixa-o ir ao corpo. É engraçado isso, mas bem. Mas estava a dizer que muito provavelmente a pessoa vai morrendo aos poucos, vai perdendo faculdade aos poucos, até que fica com aquilo que não morre mais. É um pouco essa a ideia. E a hora já está lançada, estamos bem, estamos muito bem. Bem, tenho que agradecer. Foi muito bom, foi bonito. Isto é um tema bonito, acho que é bonito como foi apresentado. E bem, por isso, obrigada. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui e espero poder ver-vos no próximo episódio do Agro. Até à próxima.